Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 15 da nossa jornada, e seguimos aprendendo a confiar no tempo de Deus e a viver a fé de forma sincera. No dia de hoje, seguindo nosso cronograma, os textos são Gênesis 16, Mateus 15, Neemias 5 e Atos 15. Prepare suas anotações, abra o teu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. O objetivo desses áudios é trazer uma leitura mais prática, mais clara da palavra, mas que, acima de tudo, que haja transformação dentro dos nossos corações. Iniciando Gênesis 16, vemos a dor de Abrão e Sarai nessa época, diante da espera pela promessa de Deus. Sara decide então entregar sua serva Agar a Abrão, tentando resolver com as próprias mãos aquilo que Deus havia prometido fazer. É o nosso famoso jeitinho brasileiro. Agar então engravida, surge um conflito entre as duas e Agar foge para o deserto. Ali, Deus a encontra através de um anjo e mostra que mesmo quando erramos o caminho, Ele continua vendo, cuidando e conduzindo. O anjo orienta Agar a voltar e se humilhar debaixo da mão de Sara. Aqui existe um princípio espiritual profundo que Jesus até reforçou lá em Mateus 23. Quem se humilha será exaltado. O antídoto para o desprezo é a humildade. Quem se humilha será exaltado. Ismael nasce dessa tentativa humana de antecipar a promessa. Essa promessa se cumpre em Isaque, nascido de Sara por um milagre lá em Gênesis 21. Mas ainda assim, Ismael, que não é o filho da promessa, não é esquecido por Deus. A Bíblia deixa clara a distinção. Ismael é o filho segundo a carne. Isaque é o filho segundo a promessa, mas ambos recebem o cuidado de Deus. O apóstolo Paulo, lá para frente em Gálatas 4, traz à tona essa história, segura no seu coração, que mais para frente veremos essa distinção. Seguindo para Mateus 15, os fariseus criticam os discípulos. Jura? Os fariseus só faziam isso. Eles criticam mais uma vez por não estarem seguindo as tradições dos anciãos, especialmente neste capítulo por não lavarem as mãos antes de comer. E Jesus responde indo direto à raiz do problema. Ele confronta os fariseus porque eles colocavam tradições humanas acima da palavra de Deus. Usavam práticas religiosas para justificar a falta de amor e responsabilidade até mesmo com os próprios pais. Você vai ler aí. Quando na verdade o desejo de Deus é que os filhos honrem os pais. Jesus chama isso de hipocrisia. Você nunca vai ver Jesus chamando um pecador arrependido de hipócrita. Ele chama apenas aqueles que escondem os próprios pecados. Jesus ensina que o que realmente contamina o ser humano aqui não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque revela o que está dentro do coração. E isso sim tem o poder de contaminar. Ele ensina que a tradição nunca pode substituir a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. A fé verdadeira não está baseada em rituais humanos, mas em um coração que ama obedecer à palavra de Deus. Os discípulos nesse cenário avisam que os fariseus ficaram escandalizados com essa resposta, e Jesus não cede. Ele responde: toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Quando ele diz isso, ele ensina que nem tudo que parece espiritual
tem origem de Deus. Tradições e sistemas humanos podem até durar um tempo, mas só o que nasce do Pai permanece. O reino de Deus não precisa ser defendido por força, porque o próprio Deus cuida da sua obra. Saindo dali, uma mulher cananeia cheia de fé procura por Jesus. Essa mulher era de um povo historicamente inimigo de Israel. Para os judeus, eles eram impuros e um povo que não tinha aliança com Deus. Mas ao se aproximar, ela chama Jesus de Filho de Davi. E isso é profundo demais porque ela reconhece Jesus como o Messias, algo que muitos judeus tinham dificuldade e muitos nem faziam na época. E mesmo sendo rejeitada inicialmente, ela não desiste. Jesus vê e declara: grande é a tua fé. Deus responde a quem o busca com humildade. O reino começa em Israel, mas expande para todas as nações. E esse episódio antecipa o que estamos vendo em Atos, que é a inclusão dos gentios. Continue lendo Mateus e você verá a compaixão no coração de Jesus pela multidão novamente e a segunda multiplicação de pães e peixes. Seguindo para Neemias 5, aqui ocorre durante a reconstrução dos muros uma grande crise. E você vai ver que a nossa leitura hoje vai ser pautada por crises. Jesus teve discussão com os fariseus. Aqui em Neemias teve uma grande discussão interna. Por quê? O povo estava com fome pelas más colheitas, os impostos estavam pesados durante a reconstrução dos muros, os empréstimos de juros eram abusivos e até penhora de terras e vinhas e de filhos estavam sendo feitos. Ou seja, a ameaça não estava vindo de fora, mas de dentro. Então Neemias fica indignado, reflete antes de agir e confronta publicamente os líderes. Ele exige restituição imediata e isso é feito, mas ele também traz algo poderoso para a atenção daquele povo. Onde está o temor do Senhor? Vocês não deveriam andar no temor do Senhor? No versículo 9. Isso mostra que Neemias tinha uma liderança espiritual saudável. Ele não espiritualizou a injustiça, ele não ignorou o sofrimento que era real e não usou o cargo para benefício próprio. Ele sabia que uma obra espiritual não avança quando há injustiça e falta de temor a Deus no meio do povo. Ele diz claramente: por amor, por temor do Senhor, eu não agi assim. Temor a Deus não é medo, é reverência que orienta a vida. É viver consciente de quem Deus é e permitir que isso governe nossas escolhas. Onde há temor do Senhor, há sabedoria, justiça e integridade. A graça não elimina o temor. Ela nos ensina a viver diante de Deus com responsabilidade e amor. E para finalizar a nossa leitura de hoje, Atos 15 registra o primeiro grande concílio da igreja. Aqui surgiu um problema quando alguns cristãos de origem judaica afirmavam que os gentios precisavam ser circuncidados para serem salvos. Em Mateus hoje e em Neemias vimos discussões e aqui vemos se repetindo em Atos também. A questão central aqui em Atos não era cultural, mas teológica. O que salva? A lei ou a graça? Dois grupos estavam em tensão. Missionários que anunciavam a salvação pela fé em Jesus e fariseus convertidos que defendiam o cumprimento da lei de Moisés. Isso mostra que o conflito não era entre fé e incredulidade, mas nas interpretações da fé. Pedro relembra o episódio de Cornélio. Ele mostra que gentios não circundados receberam o Espírito Santo e foram aceitos por Deus pela fé, não depois de terem feito algo, mas antes mesmo.
Pedro então conclui: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Aqui está uma das declarações mais claras da salvação pela graça em toda a Bíblia. Seguindo, Paulo e Barnabé confirmam com testemunhos de milagres, conversões, transformações entre os gentios e a experiência missionária confirmando a doutrina. Tiago, então, líder da igreja em Jerusalém, ele não cria novas leis, nem estabelece condições para a salvação. Ele propõe algumas orientações pastorais, com um objetivo muito específico: preservar a comunhão entre judeus e gentios que estavam se convertendo, proteger a fé recém-nascida deles e afastar práticas diretamente ligadas à idolatria pagã. A primeira foi para eles se absterem das contaminações dos ídolos, que é a participação em rituais idólatras, comidas consagradas a ídolos e práticas religiosas ligadas a outros deuses. No mundo greco-romano, só para vocês entenderem, idolatria e vida social estavam muito misturadas. Então, converter-se a Cristo exigia romper com esse sistema espiritual. Não era apenas comida, mas é uma lealdade espiritual. A segunda orientação foi para se absterem da imoralidade sexual, que é a prostituição, relações sexuais ligadas a cultos pagãos, padrões comuns no mundo, mas incompatíveis com o reino. Para muitos gentios, isso não era visto como pecado, porque já era uma prática cultural. Mas Tiago deixa claro, o evangelho transforma também a forma de viver o corpo. E por último, abster-se de carne de animais sufocados e do sangue. Aprendemos então que unidade não exige uniformidade cultural, pois o reino é para todos e temos diversas culturas. E que a lei não é o meio da salvação. Atos 15 protege dois extremos dentro do evangelho: o legalismo e o relativismo. E mais uma vez vemos que a salvação ela é feita pela graça, mas a vida transformada se expressa em escolhas que honram a Deus e o corpo de Cristo. Hoje em Gênesis, vimos a importância de saber esperar. Mateus nos mostrou sobre as verdades do coração. Neemias nos falou sobre justiça em meio à injustiça. E Atos nos trouxe a graça da melhor maneira possível. Deus continua nos chamando para uma fé simples, verdadeira e prática. Querido Deus, obrigada pelo dia de hoje. Nos ensine a confiar no Teu tempo. Guarde o nosso coração da pressa e da religiosidade vazia. Nos ensine a viver e a andar no temor do Senhor, a andar no Teu Espírito. Que possamos viver a vida com fé, sinceridade e graça. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus, papai. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 16 da nossa leitura.